Bom dia, feliz sábado. Que bom que você está aqui nesta manhã para que juntos adoremos o nosso Deus. Existe um verso na Bíblia que diz que nos dá uma orientação acerca da adoração a Deus. Como devemos adorar a Deus, principalmente dentro da sua casa. Salmos, capítulo 100, de 1 a 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o nome do Senhor. Olha que orientação maravilhosa, né? Quando você for para a casa do Senhor, entre com hinos. Nos colocar de joelhos, vamos iniciar com uma oração nesta manhã. Querido Pai do céu, estamos na Tua presença. Queremos, Senhor, nos colocar em Tuas mãos nesse instante. Abençoa ricamente as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos de um novo lar. Obrigado pela salvação que nos concedes. Obrigado por estarmos aqui. Dá, Senhor, uma porção dobrada do Santo Espírito para todos nós. Orienta as nossas mentes. Toca os nossos corações. Queremos ouvir a Sua voz nesta manhã, durante o estudo da Tua Palavra. Fica conosco e abençoa-nos ricamente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir a carta missionária desta manhã. Fiquemos atentos para a mensagem que será passada. Informativo Mundial das Missões. Olá, Hope Channel. Faz alguns anos que William chegou a Kirigeri, Nova Zelândia, para plantar a primeira igreja adventista da cidade. Depois de orar sobre como avançar o trabalho missionário ali, ele decidiu abrir uma academia e conseguiu se envolver melhor com as pessoas. William também começou a apresentar um programa sobre saúde física e espiritual na Hope Channel, um canal adventista na Nova Zelândia. Então, a congregação adventista começou a surgir, e foi nesta época que, certo dia, o pastor recebeu um e-mail com o título Olá, Hope Channel, enviado por Colin e Robin. O casal amava o programa de William, e quando tiveram que se mudar para Kirigeri, decidiram procurar o pastor para frequentar a igreja dele. O pastor ficou cheio de alegria ao saber que seu programa estava tocando o coração das pessoas. Alguns sábados depois, Colin e Robin apareceram na igreja adventista de William, e os 12 membros da congregação os receberam calorosamente. Eles assistiram ao sermão e depois desfrutaram de um almoço com os irmãos. O casal foi bem acolhido pela igreja. Hoje, Colin e Robin estão estudando a Bíblia com os membros daquela igreja e continuam assistindo a Hope Channel. A Nova Zelândia tem uma sociedade altamente secularizada e por isso a Hope Channel tem ajudado a igreja adventista a abrir muitas portas. São pessoas que não visitariam uma igreja, mas aceitam começar a conhecer a Cristo por um canal de TV. Muito obrigado porque em 2016 a sua oferta do segundo trimestre ajudou financeiramente a Hope Channel da Nova Zelândia. Neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar a criar uma série de animação sobre a história do profeta Daniel, um projeto da Igreja Adventista da Austrália. Sejamos liberais. Eu fico particularmente
sempre muito bem impressionado com essas histórias de fé. Histórias que foram construídas com a nossa ajuda, com as nossas ofertas, com a nossa dedicação, né? Vamos sempre ter em mente isso. Para que as histórias continuem, é preciso que você, é preciso que eu, cada um de nós, façamos a nossa parte. Amém? Como eu disse, é muito bom ter vocês, né, cada um de vocês nesta manhã. Sejam bem-vindos. Você que é nosso irmão, nossa irmã, que assiste regularmente conosco, você que está aqui pela primeira vez ou que está nos visitando novamente. Excelente. Então, já introduzimos nosso culto com um texto bíblico que mostra a importância de cantar ao Senhor. Já cantamos, né? Relembrando sobre a esperança que temos de um novo lar. Oramos ao Senhor. Eu queria agora fazer uma introdução rápida da lição que teremos nesta manhã. Nesse trimestre nós estamos fazendo uma viagem, né? Espiamos um pouco o procedimento dos profetas, como eles atuavam em favor dos pobres. Relembramos os exemplos de Jesus durante a sua vida. E hoje nós vamos visitar com os olhos da fé a igreja primitiva. Eu recentemente vi uma pesquisa falando que as grandes corporações, quando decidem trocar o seu presidente, elas às vezes investem, evidentemente as corporações americanas, investem de 250 a 300 mil dólares para substituir essas pessoas, para substituir o presidente da empresa. É uma soma elevada de dinheiro investida para trocar uma pessoa. A igreja primitiva passou por esse problema, porque quem eles colocariam no lugar de Paulo? Como substituir Pedro? Quem assumiria as funções de João, o apóstolo amado? Eram problemas que a igreja primitiva tinha que resolver. E a questão lá não era dinheiro, porque o dinheiro não substitui uma pessoa que se dedica a fazer o bem. Vamos estudar hoje sobre a questão de substituição de Dorcas. Quem colocar no lugar de Dorcas? Uma mulher cheia de dedicação, de um caráter ímpar, que dedicava todo o seu amor aos pobres. E por falar em Dorcas, eu me lembro de um comentário sobre o encontro que Deus teve com Dorcas. Um dia o Senhor chegou para Dorcas e perguntou: Dorcas, Tabita, o que você tem nas suas mãos? E ela disse: nada, Senhor. Eu não tenho dom nenhum. Eu não tenho riquezas. Eu não tenho nada nas minhas mãos. Dorcas, veja com cuidado, o que você tem aí? E ela falou assim: Senhor, eu tenho uma agulha. Uma simples agulha. E ela foi o que foi, graças àquela simples agulha. O que impede você de fazer o que Pedro, Paulo, João, Dorcas fez? O que impede você de servir o próximo? O que impede você de minimizar a dor das pessoas? Você não tem também uma agulha em mãos? Quero compartilhar com vocês Provérbios 31, 8 e 9. Provérbios 31, 8 e 9. Eu vou aguardar que vocês abram. Seria bom grifar esse verso em sua Bíblia. Provérbios 31, verso 8 e 9. Diz assim: fale em favor daqueles que não podem se defender.
garanta a justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie para que eles recebam amor e justiça. Esse é o verso da nossa lição de hoje. O que é isso na sua mão? Uma caneta? Um celular? Um cajado? 5 pães ou 2 peixes? O que é isso na sua mão? Um vaso de alabastro? Uma funda? Uma harpa? 2 moedinhas? Gente, nada disso que estava nas mãos dos heróis da fé era extraordinário. Deus é o extraordinário. E Ele faz o que quiser com o que você tem em mãos. Hoje aprenderemos como uma simples agulha teceu um tecido social que acolhe milhares e milhares de pessoas. Vamos dar oportunidade para os professores passar a lição, mas eu queria orar de novo com vocês. Orar para que isso se cumpra. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus para que nós aprendamos hoje como marcar vidas, para que quando cada um de nós se for, deixemos saudade, que as pessoas elogiem, né, quem cada um de nós foi. Senhor nosso Deus, estamos de novo na Tua presença, agora com um pedido especial. Precisamos de inteligência, precisamos de sabedoria dos altos céus para estudar a Tua palavra. Impressiona os nossos corações, Senhor, a fim de que possamos fazer a Tua obra, possamos demonstrar amor verdadeiro para o próximo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos desejar um feliz sábado, um bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando mais uma vez aí pela internet. Como você sabe, como é de costume, nós estamos aqui todos os sábados trazendo assuntos durante o mês, durante o trimestre, assuntos que nós estudamos com respeito ao nosso comportamento, à nossa vida, orientações, dicas para uma vida melhor ou para ajudar a mudarmos os nossos comportamentos, atitudes, sempre embasados na Bíblia. E a gente agradece a você que está nos acompanhando. E como vocês sabem, todos os sábados nós temos aqui pessoas diferentes que vêm nos ajudar a discutir, trazer sua opinião, mas sempre buscando as orientações da Bíblia. E neste sábado não podia ser diferente, nós estamos aqui com o Daniel, que é um colega nosso, um líder de igreja, da Igreja Jardim Baronesa, que está nos acompanhando e vai nos auxiliar aqui também, trazendo sua ideia, sua opinião, trazendo algumas dicas e algumas orientações para a gente. E temos também a Gabriele, que mora em São Paulo, trabalha no grande centro paulista e está nos visitando, nos acompanhando aqui. Ela todo sábado está aqui conosco na igreja. E a gente agradece a vocês dois, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Feliz sábado para as pessoas que estão na internet nos acompanhando. Muito bom ter vocês aqui. E antes de a gente começar o estudo ou tratarmos de um assunto aqui tão bacana, tão significativo, eu gostaria de fazer uma breve oração. E eu gostaria de pedir ao Daniel que ore para que você também possa receber aí o Espírito Santo para ele te ajudar a entender o que nós iremos conversar e discutir aqui. E você sinta-se à vontade em participar conosco aí através da sua opinião, através do link e através do acesso aí às mídias sociais. E a gente te agradece por isso. Daniel, ore para nós, por favor. Vamos lá. Quero convidar você que está aí na sua casa, no seu qualquer lugar que você esteja. Vamos fechar os olhos e vamos ter um momento de oração com Deus antes de iniciar o estudo da Tua Palavra. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de poder abrir a Tua Palavra e compreender, Pai, os Teus requisitos para a nossa vida.
Queremos também ver a Jesus através da Tua Palavra, Pai. Queremos que esse Jesus, ao qual nós conhecemos a Tua Palavra, possa também transformar as nossas vidas, para que nós possamos ser semelhante a Ele. Querido Deus, gostaria de pedir uma bênção especial para aqueles que estão nos assistindo através da web, e que o Senhor possa derramar suas bênçãos também sobre eles, onde estiverem, e também, Senhor, que o Senhor possa abençoar seus familiares também, seus amigos, seus vizinhos. Obrigado, agradecemos, Pai, e pedimos também o poder do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, para que o Senhor possa nos abençoar. E também aos nossos amigos que estão nos acompanhando. No doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amigos, esta semana nós tratamos de um assunto, estudamos um assunto muito interessante. E esses últimos sábados a gente tem conversado e discutido alguns comportamentos, as atitudes, o que a igreja fazia através dos seus apóstolos, o que a igreja, a comunidade onde eles estavam inseridos ali, como era o comportamento deles na época que Jesus veio aqui, os exemplos, qual era a maneira de trabalho de Jesus. E essa semana nós estaremos conversando um pouquinho sobre, logo depois desta fase que Jesus esteve aqui, sobre os fundamentos, os principais alicerces ali, as pessoas que deram seguimento, deram sequência no que nós chamamos da igreja primitiva. Abordamos aqui durante essa semana, Daniel, alguns assuntos que às vezes a gente complica demais, achando que o nosso trabalho perante a comunidade depende muito mais do que eu tenho, ou muito mais do que eu tenho, tanto da parte financeira, da parte acadêmica. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente começa a colocar muitos degraus, achando que a hora que eu estiver alcançado todos esses patamares, eu consigo fazer alguma coisa por alguém. E a lição dessa semana, esse assunto que nós tratamos essa semana, ele vem desmistificar isso aí. Ele vem trazer para a gente um outro prisma, outro ponto de vista, que para mim chamou atenção e chama assim, essa lição tem me dado alguns puxões de orelha, porque Deus pede e nos mostra e nos orienta de que o que eu tenho, o que eu sou, eu posso ser, posso trazer bênção para alguém. Eu não preciso ter, eu não preciso ser alguém diferenciado para que eu possa fazer algo. De repente, e isso para mim é uma mudança de cultura, porque hoje o mercado, o dia a dia, a sociedade onde nós estamos inseridos, ela muitas vezes nos leva a, de repente, a gente acreditar que após eu me formar, após eu comprar isso ou aquilo, aí eu vou poder fazer algo para alguém. Primeiro eu tenho que correr e fazer para mim. E não é assim, né? E Deus, através da lição, através do exemplo de alguns que nós vamos ver essa semana, mostra exatamente o contrário. E até na abertura aqui hoje, Gabi, um dos pontos que o professor colocou aqui é de que eu preciso me conscientizar de que aquilo que eu tenho na mão, eu posso colocar em favor, em benefício de alguém. Agora, exatamente. O que eu tenho na mão? De repente eu olho humanamente, eu não vejo nada. Mas Deus me deu algumas capacidades. A lição, né, fala muito a respeito dos dons, né? E a gente acredita, a gente pensa, né? Eu preciso ter dons grandes, né? Preciso ter muitos dons, determinados dons, para fazer algo relevante, para ter relevância. E na verdade não precisa, né? Deus espera que com o que eu tenho, com a minha habilidade, sendo usado por Ele, eu possa influenciar as pessoas. O que Deus quer é isso, que eu influencie com o que eu tenho dentro da minha capacidade, da minha possibilidade. É isso que Ele quer. Né? E Dorcas veio mostrar na lição, e até ele veio falando isso antes, exatamente isso. Ela era uma mulher simples, ela era uma pessoa que a relevância nada, dela, né? Ela não tinha quase nada. Não foi por pregação, não foi por ajudar. O que ela tinha, o que ela sabia foi o que ela fez.
e fez com uma maestria, e nós vamos estar vendo aqui esta semana. Eu até queria, Daniel, que se você pudesse ler para a gente aquele verso que é o verso principal da lição, porque aqui ele traz algumas colocações assim que para mim são fundamentais, são orientações assim que, poxa vida, isso eu posso começar a trabalhar porque isso vai fazer diferença para a vida do meu semelhante. Isso aí. Para você que está aí acompanhando nós através da web, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e nós iremos ali ler que tipo de cristianismo Deus pede para cada um de nós, né? E eu vou dizer para você que não é uma coisa muito melambulante assim como o Deliseu vem... Complexa, né? Tanto, não é tão complexa nada. assim, né, Deliseu? Na realidade, é algo muito simples. E eu gostaria que você abra a Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e fala o seguinte, ó. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Ele vem trazendo agora aqui duas coisas importantes, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? E essa contaminação é até por ideias que às vezes nos afastam de sermos uma pessoa que tenha uma religião prática com Deus, teórica, né? Isso mesmo. Hoje a nossa sociedade, Eliseu, praticamente, ainda mais que a gente vive num grande centro aqui como Campinas, né? As pessoas praticamente vêm para um grande centro dessa, qual que é a finalidade delas, né? O que elas podem O que elas estão correndo atrás aqui vindo numa cidade grande? Muitas vezes vêm atrás de bens, vêm atrás de crescimento profissional, financeiro, né? Outras coisas mais. E muitas vezes isso nos torna pessoas seculares, muitas vezes, correndo atrás simplesmente daquilo que perece, vamos dizer assim. Daquilo que eu posso ter, né? Não que eu posso ter. Posso ser. Acumular riquezas e conseguir um patrimônio. Não digo que isso seja errado, né? Não, e não está errado, e é perfeito. Isso. Desde que eu saiba dosar ou o que eu vou fazer com tudo isso, né? O que vai fazer com tudo isso? Eu acho que esse é o grande pulo do gato, é o grande questionamento que a gente tem que fazer, né? Isso. Uma coisa que isso cria em nós, muitas vezes, é um egoísmo. A gente pensa muitas vezes só em nós mesmos, né? E a gente acaba esquecendo muitas vezes de olhar as necessidades das pessoas em volta, né? A gente não consegue levantar os olhos e vislumbrar muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, quando toca naquilo que nos pertence, né? Aí isso já acaba torna criando, mais difícil. Se torna mais difícil muitas vezes, né? A gente poder ter que abrir mão para atender a necessidade do nosso próximo. E a gente fica pensando, poxa, mas e eu, né? Eu vou ser prejudicado nisso? Quanto que eu vou ter que isso vai me fazer se dispor? falta? Vai fazer falta, então a gente tem essas preocupações muitas vezes. E Deus, Ele nos faz um convite, né? Um convite para ser diferente no mundo, muitas vezes, em qual as pessoas muitas vezes correm atrás de si mesmo, né? E Deus hoje, Ele espera de cada um de nós cumprir a missão que Deus nos deixou lá em Mateus capítulo 28, e de pregar o evangelho a toda criatura, né? A todo ser humano. A todo ser humano. E pregar o evangelho muitas vezes não é simplesmente falar, mas também era agir, né? E a lição dessa semana, ela vem focar exatamente isso. O falar é muito fácil. Agora o viver também, ele não é complicado. Eu posso torná-lo fácil ou posso torná-lo mais difícil à medida que eu vou colocando degraus para que eu primeiro suba para depois eu poder estender a mão. Nessa questão do verso áureo, do que nós vamos tratar aqui no assunto dessa semana, uma coisa, Gabi, me chamou muito a atenção. A igreja, o que Cristo ensinou de forma prática para que a igreja pudesse dar continuidade, é de que eu estou aqui e eu, do jeito que sou, da maneira que estou, eu posso ajudar ao meu próximo, ao meu semelhante. E esse verso que o Daniel leu, visitar os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados, torna-se algo tão corriqueiro e passa-se a tornar algo tão normal nós vermos essas necessidades, mas pelo foco que eu ponho na minha vida, não me dá tempo de parar e atender aquele pobre que está caído lá no meio da rua, numa praça. Ok, essa é uma reflexão que eu estou fazendo, porque isso de repente me deixa um pouco mais distante. Mas quando a gente lê aqui, órfãos, viúvas, nas suas tribulações, nós temos hoje, e às vezes a gente até não lembra assim, de uma viúva que esteja assim do nosso lado, de um
esposo ou um viúvo de uma esposa que faleceu. Mas hoje no nosso mundo, quantas viúvas e quantos viúvos nós temos de maridos e mulheres que estão vivas, mas que pela separação, pelo desentendimento conjugal, se tornam pessoas sozinhas, desamparadas, carregando ali consigo filhos e várias tribulações e aflições. Dentro desse contexto, o que Cristo mostrou quando ele esteve aqui na Terra foi que todo o seu evangelho foi baseado em dar definições de princípios, moral e tal, mas principalmente, né, Daniel, de gastar o tempo, de passar o tempo com estas pessoas. Cristo, ele não tinha bens, não tinha riqueza, ele não trazia nada, mas ele vinha ao lado, ele vinha do lado, Ele estava sanou as presente. necessidades das pessoas, Primeiro né? as necessidades, Depois porque ele ele estava presente e acompanhava. Dentro do círculo que eu faço parte, no meu trabalho, na minha comunidade, no prédio onde eu moro, na minha vizinhança, será que eu não consigo ter um tempo para pelo menos olhar e estar presente para que esses determinados momentos ou essas situações sejam atendidas também? A minha tia tem uma frase que ela falou e que eu acho muito legal. Ela fala assim: se eu pegasse, eu moro num prédio, eu moro no condomínio, numa casa, eu tenho vizinhos. Se eu me mudasse, se eu saísse dali de onde eu tô, as pessoas, os meus vizinhos, eles iam sentir falta, né? O que eles iriam achar? Eu fui relevante, eles iam sentir falta? Nossa, poxa, eu gostava dela, ela influenciava, ela impactava de alguma forma, né? Então, Jesus foi isso, porque ele veio, ele impactou a vida das pessoas, ele influenciava, ele sanava a necessidade, ele curava, e aí ele pregava o evangelho, ele mostrava, né? Agora vai e segue, faz isso, passa para os outros. Porque é tão simples, olha como eu fiz, e você dá sequência nesse comportamento, nesse procedimento, fazendo algo que vai impactar não a tua vida, mas isso com certeza vai trazer benefício, mas vai impactar a vida dessa vida pessoa do nosso que próximo, está do né? lado, né? Eu acho interessante, quando Jesus morreu, ressuscitou, ele passou mais 50 dias com os discípulos aqui, subiu aos céus, né? E ficou uma comunidade cristã agora. Começou a surgir uma comunidade cristã ali, de poucas pessoas, e ela foi crescendo gradualmente ali, com o passar do tempo. E esse gradualmente, eu digo que foi de uma forma muito acelerada pelo poder de Deus, né? A gente, para relatar lá em Atos capítulo 2, vamos abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 2, vamos dar lida ali nas pequenas palavras que vem nos trazendo, como era o comportamento daquela comunidade, né? O que eles faziam que trazia tanto impacto, né, de Eliseu, ali naquela comunidade que estava crescendo ali. E que fazia diferença na vida de muitas pessoas. O que atraía as pessoas? O que chamava a atenção que as pessoas olhavam e falavam, poxa, são diferentes, né? É uma pessoa, é um povo, é uma comunidade, é um grupo diferente daquele que ele estava acostumado a ver. E a gente lendo lá em Atos capítulo 2, no versículo 42 até o 47, ela traz ali algumas palavras seguintes, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? Então a gente veja a primeira parte que vem nos trazendo ali é comunhão com Deus, né, através da palavra de Deus. Eles tinham comunhão com os outros, em ponto de comer o pão juntos, né? Não tinha aquela distinção de classe social, e eram todos raças, juntos, né? Exatamente. Não tinha ali questão era preto ou branco, não, de financeira, de nada disso, né? Eles comiam junto aquilo que tinham ali, entendeu? Eu acho interessante essa parte. E fala assim, ó: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tem aquela coisa, esse é meu. Não existia isso. Não, esse aqui é nosso. Esse é para mim, para o meu grupo. Não existia esse tipo de coisa. Então a mentalidade deles era uma só o pensamento, as ações eram iguais, né? E aqui fala o seguinte, ó: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, né? Então, desapego às coisas materiais. Isso que é um ponto importante, né? A gente destacar hoje numa sociedade que muitas vezes corre atrás dos seus bens e muitas vezes querem acumular, né? E a gente vê uma sociedade cristã que estava surgindo e tudo exatamente que tinha... com o pensamento de não ter essas diferenças, não ter essas separações.
tudo aqui nós vamos fazer para que todos estejam bem, né? Todos seus bens, era o bem comum ali de todos, então tudo aquilo que era de benefício para que possa trazer as pessoas que estavam ali em volta, eles não mediam esforço para isso, né? Isso era muito importante entre eles. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegrias e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, né? Enquanto isso, acrescentavas o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja só uma coisa importante. O que Deus fazia por eles? Deus realizava milagres E dava o que eles precisavam. e dava o porque resultado, o resultado. que era a conversão de pessoas, né? Eles não precisavam se esforçar para poder ganhar pessoas para Cristo. Isso era com o poder de Deus que fazia. Mas qual que era o papel cristão de fazer para que Deus possa... Colocar em prática aquela religião que eles estavam pregando. Isso mesmo. Era você trazer as pessoas para que todas pudessem ter benefício, ter conforto no coração, ter segurança, ter o atendimento às necessidades básicas. Dentro de mesmas necessidades. Então ele não poupava esforço para isso, né? Eu costumo dizer que Jesus ele tinha um ensinamento diferente do que era regido muitas vezes na sociedade naquela época, o que era a filosofia da sociedade daquela época. Porque o poder romano, praticamente, o que veio da ideia grega, eles muitas vezes eram filósofos, né? Existiam muitos filósofos que argumentavam sobre algumas questões e ideias ali de como deveria ou não deveria ser as coisas. E Jesus era diferente. Jesus mostrava na prática, ensinava os discípulos, ensinava o cristianismo, mas de uma forma prática muitas vezes. Porque além da cultura, daquilo que estava arraigado, ou daquilo que era o comportamento natural, Cristo veio mostrar que você pode ter e você tem que seguir o bom convívio de sociedade, da cultura, de leis e tal, mas você pode ter um comportamento diferente para com aqueles que precisam. E uma das coisas, Daniel, que esse texto me chama a atenção é de que uma igreja de bom relacionamento, ela tem que ter aqui 4 bases, que é um bom relacionamento com Deus, é um bom relacionamento com a sua liderança, com aquelas pessoas que estão em volta ali, estão né? em volta, que foram orientadas por Deus, escolhidas por Deus para dirigir aquela igreja, um bom relacionamento com a sua membresia e um bom relacionamento com a sua comunidade. E esse bom relacionamento, o bom relacionamento ele quer dizer convívio, desprendimento, aceitação, não daquilo só que eu penso, mas uma aceitação da pessoa, porque primeiro eu preciso mostrar de uma forma prática o que Deus fez por mim, fazendo em prol do meu semelhante. E isso me chamou muita atenção, porque de repente nós queremos uma igreja que tenha só um bom relacionamento conosco, com os membros, ou só com a liderança, ou só com Deus, o restante eu não preciso. Não foi essa a orientação prática de Deus que Cristo trouxe. E quando Cristo veio aqui, ele fez exatamente isso. O relacionamento com Deus, que era o primeiro, o relacionamento com a sua liderança, com os membros, e principalmente levando tudo isso para a comunidade onde ele estava inserido. E isso para mim é o que faz a diferença. Paulo e Tiago, né, a lição até menciona os dois e eles falam exatamente isso, né? Nós somos salvos pela graça, nós recebemos essa graça. Esse amor nos transborda, né? A gente é transformado e a gente vai compartilhando isso e mostrando isso através das nossas atitudes para as outras pessoas. Para as outras pessoas. E na lição até menciona, né, que se a gente deve amar o próximo, entender para ver o amor por Deus, né? Não tem como a gente é a demonstração de amor para o próximo. É o amor por Deus também. Exatamente. Né? E isso é bacana, e na sequência aqui da lição a gente vai ver, de que a orientação, o que a igreja primitiva fazia, que era atender às necessidades das pessoas, levar o evangelho prático, isso também quer dizer que eu não preciso apenas atender a necessidade, mas eu posso, além de fazer isso, te orientar a como você, a partir de hoje, ter condições de colocar algo em prática para que isso atenda a sua necessidade. Isso mesmo. Então não é você dar o tempo todo, porque de repente eu tenho condição, todo mês eu compro, eu faço e entrego para você. Mas o que eu posso dar do que eu tenho na minha mão?
de habilidade, de tempo, de consideração pela minha comunidade e isso torná-lo uma pessoa produtiva, uma pessoa que vai estar de bem consigo mesmo, uma pessoa que vai estar realizada, mas eu ajudei nessa formação. E é o que a gente vê, é muito impregnado no trabalho de uma pessoa simples ao extremo daquela época, mas que fez um trabalho que, poxa vida, será que eu tendo a condição melhor possível nesse mundo, eu teria feito ou teria causado um impacto tão grande na vida das pessoas, que é o caso de Dorcas. Uma mulher que ela tinha o que na mão? Uma agulha. Tudo bem que se eu tiver uma agulha na mão, Daniel, eu não vou saber o que fazer, porque eu não tenho essa habilidade ou não pratiquei essa habilidade. Ok, mas o que eu tenho na mão? Eu não tenho uma agulha, mas eu posso ter a chave de um carro, que em uma necessidade eu posso levar o Daniel, o filho dele, ao médico, eu posso levá-lo ao trabalho. São coisas simples, né? Muitas vezes. Coisas simples. Coisas. E o que Deus pede pra gente são só coisas simples. Sabe, Eliseu, muitas vezes a gente pensa, puxa, a gente tem que ter recursos muitas vezes, e muitas vezes a gente tem coisas em mãos, e coisas que muitas vezes a gente tem. Às vezes tem uma idosa, ela está sozinha, precisa conversar. Imagina a alegria de muitas vezes um jovem chegar na casa de uma idosa e falar assim, olha, eu vim aqui para gente tomar um tempinho juntos, ouvir ela, porque muitas vezes fica sozinha, quer conversar, falar coisa, às vezes a gente vai na casa de uma pessoa, precisa de uma ajuda, muitas vezes na própria assistência na casa, ela não está ali impossibilitada de fazer alguma coisa na casa, você vai lá, ajuda, corta uma grama, você vai, lava uma louça, limpa um banheiro, você arruma alguma coisinha ali, isso traz muita alegria e você demonstra o evangelho dessa forma. Você não precisa ter recursos muitas vezes, você pode ter aquilo que você tem, o seu tempo, muitas vezes 2 braços, 2 pernas, um ouvido, um ombro amigo, né? Uma boca que hoje, para falar. Que hoje isso é tão necessário, porque tantos são os problemas emocionais, os problemas de autoestima, e às vezes a pessoa precisa do quê? De alguém que ouça, de alguém que divida ali essa aflição, essa angústia. E é o que a lição diz. Agora, são coisas complexas de serem feitas? Não, são coisas simples. Tão difíceis? Basta a gente querer. Basta a gente querer, a gente se desprender. E interessante assim, a gente tem que enxergar as necessidades das pessoas, primariamente. Tem que saber enxergar as necessidades das pessoas, porque muitas vezes a pessoa não precisa de dinheiro. Tem pessoas que são ricas, têm muitas condições, mas precisa de algo diferente de tudo que ela tem. Né? Às vezes de um carro, ou de muitas vezes às vezes ela tem que ter empregado para poder levar no hospital, não precisa disso. Muitas vezes ela precisa de um ombro amigo, de um ouvido, muitas vezes uma pessoa de confiança, né? Para poder desabafar certas coisas. E é interessante que Dorcas, ela usou em mãos aquilo que ela tinha. Né? Ela está lá no livro de Atos, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Atos, né? Capítulo 9, lá no versículo 36 em diante, até o 43, você tem uma história ali de uma mulher que fez a diferença na sua comunidade. Né? Muita diferença. E muita diferença. Ela tinha simplesmente ali um dom, um talento, mas aquilo que ela tinha, ela pôde usar para o benefício das outras pessoas. E é interessante que a gente lendo o relato ali, a gente vê que ela é chamada de discípula, né? Discípula de Jesus. Né? E é interessante que fala que ela morreu. Ela adoeceu, gravemente adoeceu, ela acabou falecendo, né? E as pessoas começaram a ficar preocupadas com a doença dela. Quem faria isso? Porque ela não tinha mais condições de ajudar. E ela acabou falecendo, e isso causou muita tristeza dentro da comunidade que ela vivia. Muita tristeza. É interessante que o apóstolo Pedro estava ali perto. Ele estava numa cidade vizinha ali. E mensageiros foram enviados a Pedro para poder falar, olha, esse recado, por favor, vem aqui à nossa cidade, porque a nossa... vamos dizer assim, a nossa benfeitora faleceu, né? Nossa salvadora aqui da nossa necessidade. Dessas necessidades básicas. Né? E Pedro, prontamente ele foi atender essa necessidade, prontamente, né? E nesse texto que você mencionou, Daniel, uma coisa que me chama a atenção, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Atos 9:36, no final diz que ela era ela notável pelas boas obras. Pelas boas obras, né? E esmolas que fazia. O que hoje, eu não estou nem dizendo no dia dela, onde ela vivia, no seu espaço, na sua comunidade, o que para você e para mim é uma esmola? Entendeu? É aquilo que eu vou jogar fora, o que está sobrando, aquilo que não me traz nenhum benefício. Isso. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Ela se tornou notável por causa disso.
pelas suas obras. As pessoas não chegaram assim, ela falava bem, ela era uma excelente pregadora, era uma pessoa que passava lição assim. Ela dava uma vez por ano um valor grande da sua fortuna? Não. Ela dava esmola do pouco que ela tinha, porque isso faria diferença para aquela pessoa que estava recebendo. Chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, olha o que ela fazia por nós, né? E mostrava assim as roupas que ela fazia, e muito bem feita, eu acredito. Coisas simples, com Coisa certeza, simples. porque roupa ela fazia com retalhos. Gente, isso chama atenção para a gente do que esse estudo quer trazer. Qual tem sido a sua religião, independente do nome que ela tenha, da igreja que você frequente, mas qual tem sido a minha religião? Uma religião teórica, só do tablet, do celular, do papel, da Bíblia, ou uma religião prática, daquilo que eu aprendi para aquilo que eu vou botar em prática, com o que Deus me deu de dom, de conhecimento, de habilidade. Não daquilo que a sociedade me pede ou diga que eu tenho que ter ou ser para eu poder oferecer. E às vezes não é nem a sociedade que pede isso. Às vezes é eu que ponho no meu coração, ponho na minha cabeça que eu só posso fazer, eu só posso oferecer quando eu tiver. Sendo que quando eu nasci, Deus já me deu algumas habilidades diferenciadas de qualquer pessoa. E eu posso usar essa habilidade principalmente em favor do meu semelhante. Isso me faz lembrar uma história, né, de uma freira católica, né, chamado Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá. Ela, no nosso tempo, ela viveu aquilo que Dorca vivia na época dela da igreja primitiva, né, quando estava começando ali, né? Ela compreendeu o evangelho, entendeu o que é pregar o evangelho na prática, né, como Jesus fazia muitas vezes, em curando as pessoas, atendendo suas necessidades. Ela entendeu isso. E Madre Teresa também era um grande exemplo, né, que mostra de pessoa que se disponibilizou sua vida, o seu tempo, todos os seus recursos, e a hora que ela não tinha nada, mas Deus foi dando condições para que ela possa ter, para que possa atender as necessidades das pessoas, né? As pessoas têm necessidades diferentes, né? Nós somos temos diferentes. habilidades diferentes para poder ajudar. A gente não precisa... para poder ajudar. Então a gente pensa assim, eu preciso ter determinada habilidade. Não, tem necessidades diferentes. Quando eu tiver, né? Quando eu tiver, essa palavra quando nunca chega e a gente nunca faz nada, né? Às vezes a pessoa não vai ser alcançada por determinada habilidade, determinada coisa. Ela vai ser alcançada de uma outra forma, por uma outra pessoa. Então Deus usa as pessoas com as suas diferentes habilidades para alcançar essas diferentes pessoas e atender essas necessidades. Eliseu, né? Isso é o que a gente tem que ter em mente. Tem que ter em mente. Eu gostaria de fazer um desafio para os nossos queridos amigos que estão nos assistindo hoje. Diga lá. E o desafio é o seguinte, talvez você tenha compreendido hoje a mensagem que Deus tem trazido através da palavra de Deus, né? Seguir o exemplo aos passos de Jesus. Eu quero fazer um desafio a você, essa semana, né? Começa a partir de hoje. Olha as necessidades das pessoas e por mais que você se sinta incapaz de fazê-la, entenda que Deus vai te dar poder e vai te dar condições para você fazer. Se você aceitar esse desafio, Deus vai te abençoar muito e vai te dar todas as condições necessárias para que você possa ser uma bênção na vida das outras pessoas. E eu quero, baseado nesse desafio, fazer para mim mesmo, Eliseu, esse desafio. Começar uma semana, eu quero olhar para alguém, Deus vai me trazer alguém, para que a gente possa... para que eu possa ajudar. Eu vou entender a sua necessidade e vou tentar fazer algo. Né? Não vou olhar pela minha limitação, mas eu vou confiar que Deus vai me dar condições para que eu possa ajudar essa pessoa essa semana. Isso é muito bacana e é algo que tem que começar com cada um de nós, assim como lá na igreja primitiva. Eles mudaram todo o seu conceito, o seu pensamento, de terem uma união, de se atenderem, de se apoiarem, de se ajudarem internamente e externamente, e Deus atendia a todas as suas necessidades, tanto que não faltavam nada. Inclusive na questão de tudo que eles tinham, não terem terem o desprendimento de poderem vender, doar, para que a necessidade de quem tinha fosse atendida. Só que isso, o próprio estudo aqui traz para a gente, isso não é algo fácil de você colocar no seu coração, de colocar na sua cabeça, porque a gente vive num mundo moderno, num mundo atualizado, com tantas demandas, com tantas cobranças em cima da gente,
Então não é um serviço, não é algo fácil de ser feito, porque depende de uma mudança de pensamento, eu tenho que aceitar essa religião prática. Às vezes é muito fácil e muito mais prático aceitar só a religião teórica. Agora, ao aceitar essa religião prática, mudar esse meu comportamento, eu poder escolher, como o Daniel colocou aqui, uma pessoa, eu não preciso de uma hora para outra atender a necessidade de todos, porque eu não vou ter Pode ser condição. uma idosa, pode Mas ser se eu escolher uma pessoa e começar a fazer isso, isso vai fazer a mudança necessária no meu coração para que eu veja que isso é possível e que isso faz a diferença. Que foi assim que a igreja começou. De uma maneira correta, lógico que virão os problemas, virão as complicações, virão aqueles que vão tentar te puxar para trás. Mas, poxa, isso irá tornar, de repente, a minha vida um pouco mais difícil, que é eu conseguir nadar em meio a essa correnteza que não me leva para essa direção, mas vai fazer com que eu seja visto de uma maneira como Deus quer. Eu sou a diferença, eu faço a diferença aqui onde eu estou inserido. O Eliseu, eu lembro uma história de Cristo, uma vez, ele estava pregando no deserto, e estava ali quase 5.000 pessoas. E já estava tarde, as pessoas estavam com fome, cansadas, estava anoitecendo, estava declinando o sol. E é interessante que Jesus, ele olhou para aquelas pessoas ali, com todas as suas necessidades. Então Jesus enxergou a necessidade das pessoas e falou: tenho compaixão dessas pessoas, porque elas não comeram até agora. E ele olhou para os discípulos e falou assim: dá a vocês o que comer a elas. E ele, o apóstolo, o discípulo falou bem assim, acho Felipe, né? Falou: olha, nem 200 denários, onde vai achar pão para todo tipo de gente, né? E muitas vezes a gente faz esses questionamentos muitas vezes diante das necessidades. E Deus ensinou uma lição prática e importante para os discípulos ali, né? Jesus era muito prático em ensinar muitas vezes. Ele fez os discípulos procurar ali alguma coisa, achou pouquinha coisa que tinha ali. Você vê, a gente não precisa ter muito. Jesus pode multiplicar o pouco que a gente tem. Pegou aquele pouquinho daquele menininho ali, alguns pães, alguns peixinhos. Jesus fez todos sentar, agradeceu a Deus pelo pouquinho que tinha ali. Pelo pouco que tinha, ele agradeceu. E esse pouco se tornou... E Jesus foi multiplicando, os discípulos foi um canal de bênção àquela multidão. E depois que eles comeram, agora eu faço uma questão com cada um de nós. Jesus estava onde? Ele estava no deserto. No deserto tinha onde comer? Não tinha. Não tinha. E Jesus fez um milagre no deserto, para alimentar aquela multidão. Deus pode fazer um milagre na nossa vida se nós nos dispormos a fazer o bem às pessoas. Você pode acreditar nisso e confiar em Deus. Que é o que ele fez com a igreja primitiva. Eles se dispuseram a fazer, Deus atendia a Deus atende a necessidade. Deus quer simplesmente nós, que nós se disponha a fazer. E Deus vai fazer o impossível pelo trabalho. Não podemos ter medo, não precisamos temer, não podemos desconfiar. Nós temos que confiar e mão à obra, né? Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos dizer assim, né? E a gente falando aqui, né, sobre essa questão de comportamento, do que fazer, e Paulo menciona aqui que tudo na nossa vida, tanto para nós como para o nosso semelhante, para a nossa família, para as pessoas que estão no nosso convívio, a gente deve fazer de coração, com intensidade, a gente deve fazer pensando no próximo, no melhor que ele possa usufruir disso. Mas isso tem eu não digo, né, Daniel, que seja uma condição, Gabi, mas eu acho que isso Paulo coloca aqui de uma maneira para nos chamar a atenção de que existe um divisorzinho. Isso só será proveitoso para mim, proveitoso para a minha vida, se eu fizer isso com amor. Né? Às vezes a gente pensa ou a gente quer, tendo condição, fazer algo por alguém, com algum interesse ou sem nenhum interesse, simplesmente por desencargo de consciência. Mas Deus pede que nos orienta ou nos chama a atenção para que esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas simples, elas devem estar no meu coração, para que eu faça para o meu próximo, para que eu faça para o meu companheiro de vida, que eu faça para o meu filho, para o meu semelhante, com amor. Porque Paulo deixa bem claro que tudo que nós fizermos, se não for por amor, que validade isso tem? Não tem nenhuma validade. O que benefício isso trará?
Porque traz, né? quem está recebendo isso vai ver, poxa vida, a pessoa não tem nenhuma consideração, está fazendo isso só para se aparecer, ou só para manter. E não é essa a status. intenção, né? A intenção de ajudar não é para você, não é por glórias, né? Mas é através de mostrar o amor de Deus, né? Às vezes, no pouco, você refletir algo, você fazer de coração. Que é o que vai mostrar, né? Você fazer para depois dizer, olha, e é o que Paulo diz aqui, né, Gabi? Quando a gente faz por amor, a gente começa a entender ou aceitar e se tornar mais solícito para a necessidade do outro. E ele menciona aqui e coisas que, teoricamente, se eu não mudar o meu conceito, a minha cabeça, Daniel, isso é praticamente impossível, que é você ser paciente nas dificuldades, nas perseguições, e nas perseguições no trabalho, nas perseguições ali no seu condomínio, pelo seu comportamento, pela sua postura, na perseguição que você vai sofrer em qualquer situação. Isso é algo fácil de ser feito humanamente? Não é. Mas se eu tiver essa proximidade com Cristo, essa religião prática na minha vida, eu vou conseguir entender e sobrepor isso para que a gente cuide dos necessitados, para que a gente seja pacificador em todas as situações. Isso é fácil? Por qualquer coisa a gente já está brigando, xingando ou querendo se impor, se estabelecer. Mas se eu tenho no meu coração o amor impregnado, a religião prática, isso Deus vai me dar habilidade para fazer. Cristo em nossa vida, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nossa vida vai ser transformada e nós vamos seguir os passos de Jesus. Eu lembro de uma comunidade na Bíblia, está lá os macedônicos, né? É interessante que os macedônicos, eles conheceram o Evangelho, eram pagões, eles adoradores de vários deuses, eles conheceram praticamente o Evangelho. E é interessante a atitude deles. Se você abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, vamos abrir a Bíblia, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, você vai ver um elogio que Paulo faz a uma comunidade que estava atendendo a uma necessidade da nação israelita, né? Interessante, não era compatriotas deles, mas ele estava juntando um dinheiro para poder atender a necessidade do povo de Israel, que estava passando por uma fome, houve uma seca ali na região do povo de Israel. Agora o que você estava fazendo? Juntaram ali, toda a comunidade cristã se juntaram, dos convertidos, pagões, e agora estava atendendo as necessidades do povo de Israel. E Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios 8, fala o seguinte, o versículo 1 em diante, lê conosco aí. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia. O Espírito Santo estava agindo, a graça de Deus estava agindo no coração deles. E fala o seguinte, porque no meio de muita prova e tribulação, como você vem falando, Eliseu, como é que eles agiam? Manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eram pessoas que tinham condições? Paulo fala que não, eles eram pobres, mas eles eram ricos em generosidade. Um coração desprendido. Desprendido. E fala aqui, porque eles, testemunho Paulo falou, eu testemunhei disso. Na medida das suas posses, no limite que eles tinham ali, e mesmo acima delas, né, que muitos tinham ali dinheiro também, se mostraram voluntários. Não é porque você tem muito, você tem pouco, ou você, eu tenho pouco, eu não vou ajudar porque eu não tenho condições, não. Aqui mostra uma igreja que tinha pouco, mas fazia algo pelas pessoas. Qual era a diferença? Qual que era a diferença? Era o coração mudado. Era o coração, o amor que ele tinha pelas pessoas, uma religião prática, né? E aqui fala, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles imploravam, Paulo, deixa-nos atender a necessidade dos nossos próximos. E assim eles rogaram a Paulo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Aqui está a diferença que Paulo traz, o visual de Paulo com relação a essa comunidade. Eles davam primeiro a si mesmo. A si mesmo, do que eles eram, né? Na essência. Não do que tinham, porque de repente não tinham tanta coisa, mas eles tinham. Eles davam a si mesmo para poder, né, atender e fazer. Dentro dessa lição, meus amigos, duas pessoas, duas situações distintas, mas
muito relevantes, e eu acho que se a gente conseguir trabalhar isso para a nossa vida prática, seria assim de uma grandeza muito grande. Dorcas, que tinha uma pequena agulha na mão, fez a diferença na vida de tantas pessoas, e as pessoas buscaram para que ela fosse ressuscitada, porque quem iria substituir uma mulher daquela, com um coração tão desprendido? E também Tiago, um homem que eles diziam ser um homem justo. Não é o que não era ele que falava, né? Eu sou justo, né? Ele falava, não, as pessoas o chamavam de justo. Por ser uma pessoa, por ser um líder da igreja, que ele pedia, ele incentivava, ele trabalhava com a sua comunidade para que eles fossem cristãos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que eles fossem cristãos que colocassem a sua religião em prática, não uma religião apenas para trazer conhecimento para eles. E eu queria aqui, Daniel, que tanto você e a Gabi só dessem a sua consideração final, porque nós já estamos chegando no final do nosso estudo, do que você poderia trazer para o nosso amigo que está nos assistindo, que isso fez a diferença para que você meditasse e pensasse no seu comportamento, na sua postura como cristão. Isso. Eu gostaria de trazer aqui Romanos 12, né? Romanos 12 vem trazendo aqui sobre a questão de uma nova vida, né? Logo nos primeiros versículos de 1 a 2, e depois do versículo 3 em diante, fala sobre a questão dos dons espirituais e algumas virtudes recomendadas, né? Primeiramente, eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Eu tenho que seguir os passos de Cristo. Permitir que Ele age em minha vida através do poder do Espírito Santo. Primeiro passo. O segundo passo é disponibilizar-se os dons que Deus tem me dado para beneficiar as outras pessoas. Não adianta nada eu ter dons e usar para mim mesmo, para que eu possa enriquecer, para que eu possa ter mais condições e mais conforto. Não. Usar os dons que eu tenho para que Deus possa me ajudar para ser um canal de bênção às outras pessoas. Professores, e também 5 minutos. Atender às suas necessidades de uma forma prática, que fala do versículo 9 em diante até o versículo 21. Então, seguir isso em minha vida. Eu quero seguir os passos de Jesus, conforme Deus pede e como Jesus deixou nos exemplos também. Orientou. Acho que essa lição foi muito prática e veio muito para mim, né? Quem eu tô sendo e quem eu quero ser, né? Que impacto eu quero causar na vida das pessoas, né? Então, foi uma lição que fez eu refletir comigo, né? Eu estou refletindo isso? Será que eu estou sendo essa pessoa, né? Ou não? Então, me fez parar e pensar e refletir muito nisso, né? Numa sociedade onde a gente busca tantas coisas, o tempo é tão escasso, é uma coisa tão preciosa. Como eu estou usando isso, né? E com que propósito eu estou usando isso? Muito obrigado. E eu só queria terminar dizendo o seguinte: a igreja, ela não é esse prédio, sou eu. O que eu tenho sido, e é isso que eu quero que você pense, meu amigo, o que eu tenho sido no meu espaço de diferencial para as pessoas, o que eu tenho na mão que eu posso fazer por você, por quem está do meu lado, desde que isso seja feito com amor e que você possa colocar ou acompanhar ou seguir os passos de Cristo, com as orientações que Ele deixou aqui escrito na Bíblia, na sua palavra, e que eu possa ser uma pessoa que depois, quando eu passar ou quando eu sair, uma pessoa que faça a diferença, que deixe saudade, que deixe marcas, por causa do que você fez pelo próximo, do que eu faço pelo meu semelhante e do amor com que eu faço isso, com o meu desprendimento, com o meu cristianismo. Que a gente possa ser uma igreja prática, de uma religião prática, não de uma religião teórica. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que nos assistiu, que esteve esse tempo conosco, e sábado que vem estaremos aqui de novo. Que Deus possa te abençoar e fazer com que você tenha essa religião prática na sua vida. Um grande abraço a todos e um feliz sábado. Feliz sábado, que Deus possa neste dia estar com você, derramando ricas bênçãos sobre você e sua família. E a Igreja Central de Campinas sente-se honrada com a sua presença, e você também que nos assiste através da nossa transmissão, que você tenha um sábado repleto de bênçãos de Deus. Te convido a se colocar em pé neste momento, para juntos nós orarmos.
Senhor Deus, Pai amado que estás nos céus, aqui estamos nós, na qualidade dos teus filhos, para te prestarmos um culto de adoração. Que o Senhor venha aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um de nós através do teu Santo Espírito. Por Jesus, amém. Seja louvado, porque mais uma vez estamos na casa do Senhor. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui à frente todos os casais que fazem aniversário de casamento no mês de agosto, para vocês virem até aqui, porque nós iremos fazer uma oração especial por vocês agora. E quem estiver sozinho também pode vir, ou a esposa não estiver, ou o esposo não está presente, pode vir aqui. Deus concedeu mais uma bênção para vocês, mais um ano de casamento, mais uma vitória. Eu ainda estava ali atrás comentando com o pastor, eu ainda não sou casado, então não posso dizer das dificuldades que tem no casamento, mas eu posso dizer que com certeza deve ser muito bom, porque Deus disse que era bom, e Deus fez o homem para a esposa, e nós iremos então orar por vocês nessa manhã. Eu gostaria que vocês subissem até aqui, porque logo depois vocês vão ganhar uma lembrancinha, preparado pelo Ministério do Lar e Família. Podem subir, tá? Todos os casais que fazem aniversário no mês de agosto. Não tem problema, irmã, não tem problema. Existe mais algum casal? Estão vindo ali. Deus seja louvado pela vida de vocês, irmãos. E que o Senhor possa abençoar cada dia o casamento de vocês. Também gostaria de abrir para todos esse momento de oração especial. Como a palavra de Deus diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse foi o pedido de oração do Jabes. Ele pediu para que o Senhor alargasse as suas fronteiras, para que o Senhor abençoasse a sua vida. E a palavra de Deus está dizendo que Deus o concedeu o que ele havia pedido. Eu não sei qual é o pedido nessa manhã que pulsa aí no seu coração, que pulsa em sua vida. Eu não sei qual o seu pedido para que alargue a fronteira, talvez no seu trabalho, no seu relacionamento, em alguma área da sua vida. Mas eu tenho a certeza que quando nós oramos ao Senhor, que quando nós clamamos ao Deus do céu, assim como fez Jabes aqui na palavra de Deus, Deus atende o que é pedido. E Deus também nessa manhã deseja atender o pedido do teu coração. É por isso que se você tem algum pedido especial para colocar nas mãos de Deus, você também possa se dirigir até aqui, até os primeiros degraus aqui, porque nós iremos fazer uma oração por você nessa manhã também. E aproveitando, chegou até mim 2 pedidos de oração especial. Um é pela Conceição, e nós iremos orar por sua saúde, e o outro é pelo Mauro. Ele também pede oração por sua saúde e por sua vida espiritual. Convido agora você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, vamos falar com Deus e vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de te chamar de Deus, de te chamar de Pai, Senhor. Nós agora queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Pedimos de forma especial por esses casais que estão aqui à frente, onde o Senhor deu o privilégio de mais uma vez eles completarem aniversário de casamento, que o Senhor possa derramar tuas bênçãos sem medida sobre o casamento deles, ó Pai. Que possa ser abençoado, que possa ser feliz e que eles possam se preparar juntos para ir ao céu e viver também a eternidade ao teu lado. Mas nós também te pedimos, ó Pai, por todos que vieram até aqui, por todos que estão aqui. Da mesma forma como Jabes orou, pedindo para que o Senhor alargasse as suas fronteiras,
E a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor concedeu a ele o que ele havia pedido. Muitos de nós estamos aqui também com os nossos pedidos de oração, muitos com problemas, com aflições, e nós também queremos fazer o mesmo pedido que ele fez. Da mesma forma, nós também queremos nos entregar inteiramente em tuas mãos, e queremos testemunhar também logo, logo, que o Senhor também atendeu o que estamos te pedindo. Muito obrigado por tuas bênçãos. Fique conosco, ó Pai, prepare o nosso coração para ouvir a tua palavra. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Eu queria nesse momento chamar todos os anciãos que estão presentes para vir aqui na frente, para que a gente possa falar umas palavrinhas para o pastor Alexandre, que a igreja sabe que no dia 29 agora o pastor Alexandre comemorou mais um ano de vida. E nesse momento, pastor, a igreja quer explicitar essa nossa gratidão ao Senhor. Eu acredito que nós, como comunidade, nós sabemos o seguinte, que quando uma pessoa ela é chamada para ser um pastor, como eu disse, o chamado não é uma profissão. Chamado ser pastor é algo que vem de cima. E ser pastor não é fácil. Ser pastor é ser uma ovelha que às vezes não tem pastor. O pastor, ele, no seu ministério, ele tem que dedicar a sua vida praticamente à igreja. Não só a parte administrativa, como isso que vocês estão vendo, cuidar da igreja, fazendo com que a igreja fique cada dia melhor, mas tem também aquela parte de assistência espiritual, emocional aos membros da igreja. Então é uma dedicação exclusiva a todo tempo. E às vezes o pastor, ele é um membro, ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas dificuldades emocionais e espirituais. E às vezes nós olhamos para um pastor e achamos que ele é um super-homem. Ele é um escolhido por Deus para que tome conta das ovelhas, mas ele também é uma ovelha. E sabe, pastor, nesse dia, comemorando o teu aniversário, como igreja, nós queremos reconhecer a tua dedicação à nossa Igreja Central de Campinas durante esses 4 anos que o senhor está aqui. Nós, como anciãos que estamos mais próximos deles, nós sabemos da intensidade com que ele se dedica, e nesse momento nós queremos clamar a Deus pela sua vida e pela vida da sua família, tá bom? Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente, e a igreja fique como está, e nós vamos fazer uma oração em favor do pastor Alexandre, tá bom? Querido Pai que estás nos céus, Senhor Deus, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós podemos ver que o Senhor chamou homens para que a obra do Senhor fosse feita aqui na terra. O Senhor não escolheu anjos, o Senhor escolheu homens. E um dia o Senhor escolheu o pastor Alexandre, para que ele participasse desse ministério, que é pregar a palavra do Senhor, para que pessoas pudessem se arrepender e habitar no lar celestial. Nós queremos, Pai, neste momento, pedir pela vida dele, pedir pelo seu ministério, para que o Senhor possa enriquecê-lo cada dia mais, para que o Senhor possa transformá-lo cada dia mais, para que ele continue sendo esse instrumento poderoso na mão do Senhor, para que ele possa cuidar do rebanho que o Senhor confiou a ele. Dê a ele disposição, dê a ele, Pai, solidez espiritual, dê a ele, Pai, através da tua igreja, apoio, para que ele possa cumprir os votos que um dia ele fez diante do Senhor.
também clamamos, Pai, em favor da família dele, da Manu e dos seus filhos, porque nós sabemos que uma vida pastoral próspera depende muito da mulher que ele tem do seu lado. Por isso também nós te agradecemos e clamamos pela vida da Manu, para que ela continue apoiando o pastor no seu ministério até que o Senhor Jesus volte. Nós rogamos e agradecemos por esse tempo todo que ele está aqui e ainda estará, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de uns bichinhos muito fofinhos. Vocês querem conhecer eles? Olha, eles estão vindo aí. São ovelhinhas. E tem um pastor também que cuida dessas ovelhinhas. Todas as tardes, o pastor leva as ovelhinhas para comer em pasto verde, leva elas para brincar. E quando entardece, ele chama elas para voltarem para o cercado. Mas tinha uma ovelhinha que era muito sapequinha e ela queria ficar mais um tempinho brincando. Então ela foi se afastando, se afastando, se afastando do pastor, até que ela ficou perdida. Enquanto isso, o pastor contava suas ovelhinhas, para ver se estavam todas. Ele foi contando, e ele contou até a número 99. Mas cadê a 100ª ovelhinha? Ele pensou, não, deve estar aqui. Ele contou outra vez e não estava. Mas o pastor não desistiu. Ele passou horas procurando a ovelhinha. Ele não queria desistir, ficou procurando ela. Até que uma hora ele conseguiu encontrar. Ela estava no meio de um espinhadeiro, toda machucadinha. O pastor tirou ela cuidadosamente e levou ela junto com as outras ovelhinhas. E também tratou dos ferimentos dela. Nós também temos um pastor em nossa vida que é Jesus. Deus também escolheu uma pessoa muito especial para cuidar da nossa igreja, que é o pastor Alexandre. Nesse sábado, estamos comemorando mais um ano de vida do pastor Alexandre e queremos orar pela sua vida. Antes, o pastor Alexandre poderia vir aqui para a gente dar uma surpresa para ele? Agora vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado por esse sábado. Obrigado por mais um ano de vida do pastor Alexandre e que o Senhor possa sempre guiar a vida dele para ele sempre escolher os caminhos corretos e que ele não se perca do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querem ver meu presente? Valeu, galera. Beijo pra todo mundo, hein? Quero um abraço depois, tá? Pode abraçar o pastor quem quiser. Abraçar. Provai e vede. História de hoje: saúde à prova de bala.
Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Bom dia. Bom dia. Todos estão prontos para se mexer pela vida? Amém. Isso. Nós, dia 25 de março, teremos o nosso terceiro ciclismo. Esse já é o terceiro. Tivemos o primeiro. Este é Josiel Patrício de Souza, diretor do Departamento de Saúde de sua igreja. Ele incentiva os membros a optarem por uma vida mais saudável, promovendo palestras com profissionais, caminhadas, passeios ciclísticos e encontros relacionados com o cuidado do corpo. O projeto Mexa-se pela Vida tem marcado a comunidade através de caminhadas pelas ruas do bairro. O evento mostra a importância da prática de exercícios físicos para se obter uma boa saúde física, mental e espiritual. Jacira, sua esposa, é coordenadora dos adolescentes. Ela procura desenvolver com eles projetos que ofereçam desafios evangelísticos, motivando-os na fé. Seja louvando, orando ou ouvindo as pregações, eles estão sempre motivados a cumprir a missão dada por Deus na igreja de Jardim Lobato, Salvador, Bahia. Josiel recebeu um convite para a realização de um culto de gratidão uma vez por mês nas dependências da academia de ginástica do seu amigo Adailton, que sempre colabora com seus projetos sociais. Essas reuniões são uma bênção, pois oferecem a oportunidade para que os alunos da academia participem de uma meditação na Palavra de Deus. No dia 8 de junho de 2016, Josiel, ao sair do trabalho, ligou para sua esposa. Escuta, você já avisou a Adailton que não vai ter o culto na academia? Tá indo agora? Então esse mês não vai ter mesmo, né? Alguém do departamento de saúde vai com você? A irmã Snardi? Beleza, então. Então eu vou guardar você para o jantar, viu? Deus acompanhe vocês. Beijinho, tchau. Depois de informar a Adailton que não haveria o culto daquele mês na academia, em virtude de um programa especial na igreja, Josiel e Snardi foram em direção ao carro que estava estacionado a poucos metros dali. No caminho, conversavam sobre como poderiam incrementar os cultos na academia e outras novidades do Departamento de Saúde. Oxi, que confusão é essa? Se eu tiver em nossa direção, foge! Abaixa! O que houve, Josiel? Por que você caiu? Acho que eu levei um tiro, olha aí. Será, Josiel? Deixa eu ver. Você levou um tiro, mas a bala tá aqui. É um milagre de Deus, Josiel! Milagre de Deus, Josiel! Milagre de Deus, Josiel! Depois de ser atendido no hospital, Josiel voltou para casa com ferimentos leves e a enorme certeza de um milagre ocorrido em seu próprio corpo. Na igreja, louvaram e agradeceram ao Senhor por aquele livramento extraordinário. Ele e sua família continuam desenvolvendo seus ministérios na igreja e mostrando que são um testemunho vivo do amor de Deus. Provai e vede. Amém, Jesus. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Essa é a nossa oração. E queremos que seja realidade nesse momento.
Eu vou convidar você para abrir a Bíblia, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Quero mandar um abraço para aqueles que estão acompanhando pela internet. Nosso desejo, nós que estamos aqui na igreja, é que você receba uma visita toda especial do Espírito Santo aí onde você está. E receba também o toque do amor de Jesus no seu coração e na sua família. Lucas capítulo 7, nós vamos ler os versos de 1 a 10, tá bom? Mas antes da leitura, eu pensei que dava para colocar 10 versículos, mas não vai dar não, Eduardo. Pode colocar aí aos poucos, de 3 em 3, isso, que aí dá para todos lerem, né? Esse é o texto de hoje. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou a Jesus alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E continua. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Jesus, o centurião é digno de que lhe faças isso, ou seja, que cure o servo dele, porque ele é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a igreja, a sinagoga. Então Jesus foi com aqueles anciãos. E já perto da casa do centurião, o centurião enviou até Jesus alguns amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, ele mandou dizer, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Continua. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Só uma palavra basta. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, estou sob o comando do Império Romano, e tenho soldados às minhas ordens. Centurião cuidava de pelo menos 100 soldados. E digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Os amigos deram um recado. Voltando-se para o povo que o acompanhava, Jesus disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o último verso, verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Só até aí, ele acabou colocando mais, mas eu vou ler só até o 10. Voltando para casa, encontraram curado o servo. O centurião, ele trabalhava para o Império Romano. Vocês já sabem como eu gosto de pregar, né? Trazendo algumas informações, alguns detalhes, e ali dentro dela algumas informações também de aplicação. E eu vou organizar o tema em algumas partes, mas antes eu quero introduzir. Vamos lá? Essa luz foi apagada porque tinha uma LED piscando, incomodando, tá bom? Mas se ficar muito escuro para vocês, acendem novamente. É porque às vezes fica piscando e para quem está debaixo não é legal. O centurião, ele trabalhava para o Império Romano, o império dominante de então. O império dominante de então. O Império Romano, ele tinha soldados espalhados por todas as nações dominadas. Espalhavam soldados para manterem a ordem. Algumas informações interessantes. A gente começa sempre com algumas coisas interessantes. Vamos lá? O Novo Testamento, na Bíblia, cita especificamente 4 centuriões. Só. Esse, o centurião que pede para curar o seu escravo, o seu servo. 2, o centurião que aparece lá na crucifixão de Jesus. 3, o centurião Cornélio, em Atos 10. E 4, o centurião Júlio, que tratou Paulo com bondade. Só 4. E o interessante é que todos esses centuriões, que não eram judeus, eram do Império Romano, todos, quando fala deles, fala de algo positivo. Não tem nada de negativo. Todas as menções são positivas. Uma outra curiosidade interessante. Dos 35 milagres relatados de Jesus, lembrando, 35 milagres, porque Jesus, sabemos pela palavra, que fez tantos outros, como diz o texto, que não foram citados e relatados. Mas dos relatados, dos 35 milagres realizados por Jesus, apenas 2 foram dirigidos a gentios.
Ou seja, pessoas que não eram da fé judaica, pessoas de outras nações, de outros credos pagãos, etc. Dos 35, apenas 2. Um deles foi a mulher Ciro-fenícia, chamada de mulher cananeia, que vai até Jesus pedindo pela sua filha endemoniada. Aquela história que fala das migalhas que caem da mesa, que até os cães comem as migalhinhas. É uma mulher da Fenícia, né, da parte ali litorânea do mar Mediterrâneo. E esse homem, o centurião romano, dos 35 milagres, só dois que são não judeus. E dos 35 milagres, 11 acontecem em Cafarnaum. Eu não tinha me atentado a isso. É muito. 1/3 dos milagres registrados por Jesus, 1/3 foram todos em Cafarnaum. E o resto sobrou um pouquinho para cada lugar. Mas 11 foram em Cafarnaum. Isso é importante. E se a gente pode dizer que Jesus tinha um endereço, um comprovante de endereço para abrir conta no banco, ele usava o comprovante de endereço de Pedro, porque a casa de Pedro era em Cafarnaum. E mesmo que ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, era um lugar, além da casa de Lázaro e das meninas em Betânia, era uma das que ele sempre ficava. Se a gente pode dizer que Jesus tinha um endereço, o endereço era esse. Cafarnaum, que era a cidade, vamos dizer assim, a cidade de Jesus, o endereço domiciliar de Jesus, não de nascimento. Embora esse relato que nós lemos é um relato de milagre, é um relato do milagre do escravo, do servo do centurião, percebe-se claramente que essa é a parte menos importante do texto. Presta atenção, nós lemos 10 versos. E dos 10 versos, nós lemos do verso 1 ao 10, somente no finalzinho do verso 10, que olha lá. E voltando para casa, encontraram curado o servo. Os outros versos todos não falam nada de cura, que Jesus curou, como é que foi a cura, tocou, não tocou, mandou falar alguma coisa. Não, o cenário é outro. Qual é a parte mais importante dessa história? Apesar de ter o milagre da cura, ela não é a parte mais importante da história. O que está no centro do palco dessa história é a fé do centurião. Parou para pensar nisso? É uma história de cura, mas ela não é a parte mais importante. O centro do palco é a fé do centurião. É a experiência de fé exaltada por Jesus, elogiada. Jesus ficou admirado. Eu vou falar mais adiante sobre isso. O caráter desse centurião, desse comandante, capitão, major, não sei qual é a patente, mas que cuidava de pelo menos 100 soldados. O caráter deste centurião revela as características de uma fé superior. Jesus fala, não tem Israel uma fé como desse homem. O caráter dele revela uma fé superior. Então o sermão é dividido em 3 etapas. As 3 características de uma fé superior. Tá bom? E assim a gente divide o sermão. Primeira característica de uma fé superior: firmeza na adversidade. Tudo na história desse homem. Segunda característica de uma fé superior: um coração amoroso. E terceira característica de uma fé superior: humildade. Ok? Vamos lá? Firmeza na adversidade, um coração amoroso e humildade. Olha, eu vou dizer para você que o sermão ele vai confirmar um pouco do que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina. Já de antemão, se você está estudando a lição, você vai se sentir bem ambientado nas aplicações. Primeira característica de uma fé superior apresentada no caráter do centurião: firmeza na adversidade. Aqui está uma das características dessa fé superior. Fica claro no texto que esse centurião era, apesar de romano, que era uma religião pagã, das divindades pagãs, ele era um praticante da religião dos judeus. Fica claro quando os anciãos vão até Jesus e dizem assim: mestre, Senhor, ele é amigo do nosso povo. Algumas versões, inclusive algumas em inglês, traduzem como: ele ama, ele vive com o nosso povo. A identificação desse centurião romano, pagão, é muito grande com a religião judaica. Tanto que os líderes da igreja dizem: ele ama, ele convive com a gente. E os anciãos até citam que ele edificou uma igreja. Falam assim, ele edificou uma sinagoga para a gente. Ele é um praticante da religião. Ele não nasceu no judaísmo, mas ele é um convertido.
Fica claro isso. Um romano que participava da vida religiosa do povo judeu. Agora eu quero convidar você para pensar um pouquinho, imaginar um pouco comigo como seria difícil, ou como era difícil para um homem centurião da religião romana, que era uma religião de muitas divindades, inclusive os seus imperadores eram demiurgos, eram semideuses ou deuses plenos. Como era difícil para um homem desse praticar e admirar a religião do judeu, construir uma sinagoga, viver com eles, sendo um centurião romano. A sua profissão de fé, a sua profissão religiosa ia contra a tradição da sua família, ia contra a tradição dos seus parentes, dos seus amigos. Sendo pagão, teve que renegar os seus deuses pagãos, adorar o Deus de um povo dominado, um Deus único. Era um povo dominado, um povo subjugado, e ele, como autoridade, se subjugar também à religião daquele povo dominado, vergonhoso socialmente, ainda sendo representante do império. Uma fé firme, mesmo diante de uma adversidade, diante das tendências do momento não favoráveis. E nem sempre temos situações favoráveis, e nem sempre estamos inseridos em situações favoráveis. Como é triste quando vemos cristãos cedendo os seus princípios do seu Deus verdadeiro diante de uma outra direção proposta, de uma onda do momento, uma influência, uma sociedade, um entretenimento, situações profissionais, situações relacionais. Mas ele agiu diferente com aquela tendência natural, acreditando que o Deus era o Deus verdadeiro. Em que sentido mais ele agiu contra a tendência do momento? Eu fiz questão de falar que Jesus Cristo fez 11 dos 35 milagres em Cafarnaum. Porque aquele centurião era centurião do comando militar de Cafarnaum. Foi lá que ele construiu a igreja, a sinagoga. Foi lá que ele converteu-se e vivia a religião daquele povo. Cafarnaum era uma igreja, era um povo que a Bíblia, inclusive, apresenta uma maldição que Jesus profere contra Cafarnaum. Que ele não fez na sua própria casa o que que ele poderia fazer, ele não conseguiu fazer na sua própria casa em Cafarnaum. E a maldição que Jesus declara contra os moradores de Cafarnaum está na Bíblia, eu leio para você. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, seus orgulhosos, né? Descerás até o inferno, está no Evangelho, Jesus falando. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que se fizeram em Cafarnaum, teria Sodoma permanecido até o dia de hoje. Sodoma. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Olha que maldição. Jesus falando assim, essa é a minha terra, eu vivo aqui, eu tenho um domicílio aqui, eu uso o comprovante de endereço de Pedro para